Miriam Goldenberg, ela é uma antropóloga curiosa, porque ela prefere trabalhar com os temas urbanos, ela prefere cuidar de sentimentos mais do que essa coisa palpável, que é o natural de um antropólogo. Ela prefere a antropologia urbana, uma antropologia que busca mais entender do que difundir a cultura brasileira. Então, é uma antropóloga fundamental de ser lida por esse aspecto de análise da sociedade moderna e inquietante que a gente vive. É curioso perceber que as respostas mais frequentes para o que falta para você ser mais feliz foram dinheiro, consumo, poder e aparência, desejos abrangentes, abstratos e até mesmo inalcançáveis. Os meus pesquisados buscaram, ao falar sobre o que lhes falta, referências de pessoas próximas que têm o que eles tanto desejam. Mostraram que a comparação com outras pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas, mais magras, mais bonitas, mais poderosas, provoca inveja, frustração e sofrimento. A expectativa irreal de felicidade, uma fantasia, uma ilusão baseada na vida de outras pessoas supostamente mais felizes. Parece ter como principal resultado a insatisfação com a própria vida e, em muitos casos, a infelicidade. Miriam, falar um pouco sobre a sua antropologia, que é, de certa forma, inovadora, né? Porque ela trata de questões urbanas, modernas, né? E atuais, né? Eu acompanho, de certa forma, sua trajetória desde a outra. Ah, que bom! Faz muito tempo. Era da Revan, até da editora Revan ainda. Bom, o novo livro que você está trazendo, ele tem uma perspectiva curiosa, né? Porque ele trata de temas abstratos, de certa forma, né? A felicidade, o pressuposto da felicidade, o que vem a isso. Por que essa escolha com um tema tão teórico, digamos assim, mas não ligado, quer dizer, mais sentimental do que teórico? Por que trabalhar com essa linha? Eu tenho uma obsessão com a questão da felicidade. Eu li Simone de Beauvoir aos 16 anos, O Segundo Sexo. Foi um livro marcante para a minha vida. E ela dizia, a questão da mulher não é felicidade, é liberdade. Porque liberdade é o que falta para a mulher e é o que as mulheres dizem que realmente falta nas suas vidas. E liberdade é o que elas mais desejam, principalmente quando elas envelhecem. Só que eu fui fazer como tese de doutorado, estudar a trajetória de Leila Diniz, uma mulher revolucionária que só queria ser feliz. Até Leila Diniz e ser feliz são rimas perfeitas. E eu descobri com Leila Diniz que liberdade e felicidade são excelentes rimas. E se complementam, porque para você ser feliz você tem que ser livre. E eu comecei a pesquisar esse tema, principalmente quando eu mergulhei na questão do envelhecimento na cultura brasileira. E eu percebo que tem muita miséria, muito drama, muitos problemas, mas tem muitas pessoas de mais de 70, mais de 80, mais de 90 anos envelhecendo e dizendo categoricamente: é o melhor momento da minha vida, nunca fui tão livre, é a primeira vez que eu posso ser eu mesma, é o melhor momento de toda a minha vida. Então, felicidade não foi algo que eu busquei, mas que apareceu na minha pesquisa, em todas as minhas pesquisas e principalmente agora. E que eu descobri também que quando você envelhece, você simplifica de tal forma os seus desejos e valoriza tanto aquilo que você tem, não o que falta, que você pode realmente se sentir mais feliz nessa fase da vida. Então, como eu quero ser feliz antes dos 90, eu estou mergulhando nesse universo para aprender a ser mais feliz hoje. Agora, há um fato curioso no seu livro, que é o pressuposto cultural. Há uma forte dose de componente cultural de busca do conhecimento, né? Da leitura, da escrita, da música, né? Como
componente fundamental para o advento da felicidade. Exatamente. Como é que se dá essa troca entre cultura e felicidade? Todos os meus pesquisados de mais de 90 anos, eles têm projetos de vida. O que é o projeto de vida? Eles têm motivos para acordar de manhã e fazer coisas, seja ir tocar piano, ir ler um livro, ir ao teatro, ir ao cinema, encontrar um amigo, estudar, fazer cursos. Eu tenho alunas na Casa do Saber do Rio de Janeiro de 95 anos. Então, são pessoas que leem muito, leem livros e leem jornal. São pessoas que a música é muito presente. Eu tenho pesquisadas que tocam piano maravilhosamente bem, outro que toca pandeiro, outro que adora escutar a música clássica. Então, a música é muito importante. E tem uma vida cultural intensa. Vão ao cinema, vão ao teatro, vão a debates, vão a aulas. Então, eu acho que isso é um alimento para a alma, para o corpo, para a saúde, para a mente, porque eles fazem um exercício permanente de se manterem atualizados e saboreando a vida. E o que eles gostam na vida é muito relacionado ao afeto e à cultura, e à arte, né? E eles gostam muito também de dançar, de cantar. Eles sabem músicas, é incrível, porque eles sabem... Eles tocam as músicas, cantam as músicas, mas muitas músicas que a gente nem conhece, mas eles têm na memória, a memória afetiva deles. E isso é um alimento, né? Interessante, um poeta da Paraíba, o Orlando Tejo, ele teve Alzheimer, faleceu, mas ele durante 15 anos ele sofreu com Alzheimer, e a filha contava que a única forma de comunicação com ele era a partir da música. Quando ela cantava determinadas músicas próximas a ele, percebia ele lacrimejando, como se ele retomasse os sentimentos, né? Quer dizer, a cultura, então, ela vai além da mera criação artística, ela é quase como uma terapia. Você, como antropóloga que pesquisou isso, como é que você vê essa questão? Eu acho que é até uma forma de sobreviver. E eu percebo muito como... o mundo está muito violento, agressivo, ódio, polarização. Eles não entram nisso que meus alunos chamam de vibração, né, da destruição. Eles entram numa vibração do belo, do construtivo, do afetivo, do amoroso. Então, tudo que é relacionado à música, ao afeto, à amizade é fundamental nessa fase da vida. A escuta, a conversa. Eu fico muito triste quando eles me falam assim, meus netos não me escutam, não prestam atenção em mim. Eles estão sempre olhando para o próprio umbigo. O que é o umbigo? É o celular? Eles nem olham mais para mim. Eles não têm o menor interesse nas minhas histórias, eles não conversam. Já chegam aqui em casa para pedir dinheiro, para pedir alguma coisa. Eu fico triste, porque às vezes eles têm muita saúde, têm energia, têm alegria, mas não tem escuta dentro de casa. Não tem conversa, não tem olho no olho. Então, essas pessoas ensinam que muito mais importante do que ficar o tempo todo é a escuta da música, da fala, do olho no olho, de enxergar a beleza da vida. E eles saboreiam isso, eu adoro, o jeito que eles saboreiam cada momento em que o belo, o bom, né, o positivo está presente. E é interessante que eles continuam, de certa forma, produzindo. Tem uma produção cultural, você tem entrevistadas, né, que continuam escrevendo, Isso. que, de certa forma, estão produzindo. Como é essa produção? O que é que eles, de certa forma, deitam nessas páginas, né? É muito lindo porque muitas mulheres, depois que elas ficam viúvas, que elas ficam mais sozinhas, as amigas levam para grupos, para cursos, e aprendem a escrever, ou começam a contar suas histórias.
Tem livros de memórias lindíssimos que elas escreveram depois dos 90 anos, elas lembram de coisas dos 4 anos de idade. Eu falo, meu Deus, como que vocês lembram e contam tão... Eu fico até com inveja de como elas sabem contar as histórias dela. E não é só contar, como elas contam com beleza e lembram coisas que eu não lembro mesmo. Outras descobrem que gostam de escrever poesia. Então, eu tenho uma que eu conheci, que ela tem 98 anos. Ela ficou viúva, foi fazer um curso e ela tem uma agenda, ela escreve tudo o que acontece no dia a dia dela e depois ela transforma em poesia. Ela transforma o dia dela em uma poesia linda. E tem outros que aprenderam a tocar pandeiro depois dos 80, tem várias amigas que tocam piano, que escrevem seus diários atuais. Eu acho que todos os meus amigos, que eles não são mais meus entrevistados, são meus amigos e amigas, eles produzem beleza. Para alguns é inacreditável como é possível uma pessoa de 92 anos tocar mais de 100 músicas de valsa, chorinho, MPB, sem partitura, tango, música clássica. Isso é um alimento não só para quem está tocando, mas principalmente para nós que estamos recebendo, né? Então, eles percebem isso, que eles estão se alimentando e estão alimentando as pessoas jovens, mais jovens, que acabam fazendo parte dessa mesma vibração, né, do bom, do belo e do bem. Há uma escritora fantástica que é a dona Cleonice Berardinelli, tem mais de 100 anos, né? E uma vez eu a entrevistei, ela lembrava de um poema que ela escreveu aos 7 anos, né? Quer dizer, e tem essa coisa da memória mais passada. Mas a questão que fica na memória também, de fatos mais recentes, ela lembrava de fatos recentíssimos. Quer dizer, ela não perdeu essa sinapse da memória, essa capacidade de armazenar coisas novas, né? Eu tenho um amigo querido, muito querido, meu melhor amigo, ele tem 96 anos. Eu entrego um livro de história para ele de 300 páginas, uma semana depois ele já leu o livro. Faz palavras cruzadas, e ele faz contas de cabeça. Pergunta o CPF das filhas, da mulher dele, o documento do carro, carteira de identidade, o meu telefone. Ele faz um exercício permanente de memória. Ele sabe como é fundamental exercitar essa memória, não só do passado, mas do presente. Então, ele fala até com muito orgulho, porque a gente pergunta, qual é o seu CPF? Ele fala o dele, fala da filha, fala da outra filha, fala da esposa, e se bobear, fala o meu. Então, é um exercício também. Obviamente, tem questões que não são controláveis, que a gente, né, com a idade, perde muita coisa. Mas tem muitos que sabem que podem exercitar a memória, sabem que devem até exercitar, que tem que ter interesse, que tem que ler muito. E eu acho que isso é o que faz eles viverem tanto e tão bem. Porque não é só viver muito, é viver bem. Eles não querem viver 100 anos e viver mal, eles querem viver bem. Então, é isso que eles alimentam, né? Então, eu acho que é possível, sim. Uma moça muito bonita, uma atriz de cinema, que formou gerações e gerações encantados pela sua beleza e pelo seu desempenho. Vindo de uma família riquíssima, Eliane Lages foi uma mulher mais do que o do seu tempo. Ela transcendeu a essa questão e hoje ela tem 91 anos, mas ela continua ativa, dinâmica, bonita. E escreveu um livro, Ilhas, Veredas e Buritis, onde ela faz a sua biografia. Ela fala de toda uma geração, de tudo que foi o glamour de uma sociedade formada em São Paulo, vivida no Rio de Janeiro,
e que, de certa forma, domou a cena cultural brasileira a partir dos anos 30. É um livro que está fora de catálogo, mas é um livro fundamental, que vale a pena revirar os sebos do país para encontrar essa belíssima biografia de uma mulher belíssima. Inclusive, é uma coisa que você fala muito no livro, liberdade, felicidade, foda-se, né? Quer dizer, essa perspectiva do desapego, mas não é só do desapego material, é do desapego emocional. Isso a literatura trata o tempo todo, né? Quer dizer, a questão do vampirismo que você fala, né? Quer dizer, são conflitos até literários também. Exatamente. Quer dizer, a arte sempre copiando a vida. Foi uma das coisas mais interessantes descobrir essa questão do vampirismo, né? Porque muitas pessoas mais jovens que eu pesquiso dizem que não tem tempo para elas, que elas têm que cuidar de todo mundo, agradar todo mundo, inclusive de pessoas que vampirizam a energia, saúde, dinheiro, atenção, tempo, né? E pessoas que sugam o tempo, que é o bem mais precioso. E as pessoas mais velhas dizem que não tem tempo para desperdiçar. E elas fazem o que eu gostei muito de aprender, a faxina existencial. A faxina existencial não é desapegar de roupa, né, sapato, bolsa, não, é tirar da vida aquelas pessoas que só fazem mal, que só criticam, que só sugam energia, que só botam para baixo e que, na verdade, fazem com que a gente não viva bem. Então, a faxina existencial é fundamental para você viver bem. Não digo nem para envelhecer bem, para viver bem. E eles descrevem vários tipos de vampiros, né? Tem o vampiro, que é aquele que só liga para pedir coisa, que tem o vampiro que só sabe reclamar da vida, tem aquele vampiro na internet que está sempre com violência, ódio, vomitando coisas negativas, destrutivas. Fake news, dessas coisas todas. Tem vampiros dentro da família, que não escutam, que só pedem, que só exigem, né? Então, eu acho que uma das grandes sabedorias para a gente aproveitar bem o tempo é dizer não, é fazer essa faxina e é também, né, esse palavrão, que não é um palavrão, que é uma forma lúdica e libertária de falar assim, poxa, tem mulheres assim que tatuam um botãozinho aqui no pulso e falam que é o botãozinho do foda-se, porque elas não querem falar o palavrão. Então, se vem alguém falar, você é uma velha ridícula, não pode mais ir à praia do biquíni, ela não fala o palavrão, ela pega e aperta o botãozinho, sabe? Descarta já a opinião. E foda-se, né? Quer dizer, foda-se nesse sentido interno, subjetivo. Eu não posso viver a minha vida de acordo com o que os outros pensam, com os preconceitos. No Brasil, existe uma velhofobia, um pânico de envelhecer, um preconceito enorme, uma violência enorme contra o velho, contra os mais velhos, né? Então, essa velhofobia é alimentada dentro de casa. Quando você fala para o seu pai, para sua mãe, que estão lúcidos, ativos, independentes, não pode isso, não pode gastar dinheiro, não pode viajar, não pode sair, não pode namorar, não pode dançar. Controlar a vida dos mais velhos como se eles fossem os donos da verdade. Então, eu faço essa militância para mostrar que a gente tem que faxinar essas pessoas. Às vezes não dá, porque às vezes está dentro da família. Mas tem que se proteger e permitir que o que é o mais importante para os velhos terem vidas ativas, lúcidas e saudáveis. Eles serem independentes, o máximo que eles puderem. E eles podem muito. E não são os filhos que vão dizer o que é certo e o que é errado. Para uma pessoa que trabalhou a vida inteira, é lúcida e quer viver a vida dela do jeito que ela decidiu. O livro, ele, embora tenha esse aspecto de orientação, né, ele na verdade, é uma análise antropológica da sociedade moderna. A gente poderia vê-lo por esse aspecto, embora ele tenha uma linguagem menos acadêmica. Isso. Aliás, seus livros todos, embora tenha
feitas para a academia, ela trabalha com essa linguagem menos acadêmica. Como é isso dentro do seu trabalho? Eu não sei se é uma linguagem menos ou mais acadêmica, mas desde que eu comecei, meu primeiro livro foi A Outra, foi em 1990, foi um sucesso, entrou na lista dos best-sellers, Semanas e Semanas, foi um trabalho de fim de curso, no meu doutorado, um trabalho acadêmico, de pesquisa, todos os meus trabalhos. Eu tenho 30 livros, todos têm pesquisas, muitas pesquisas. Eu não falo nada minha opinião, é tudo baseado em pesquisa. Mas eu sempre quis escrever de um jeito que todo mundo me lesse e me entendesse. Do acadêmico até a pessoa mais simples, que gosta de ler e que quer ler e que aprende. Porque a antropologia ensina a compreender a realidade brasileira, a nossa cultura. Como que nós estamos vivendo, por que nós estamos sofrendo, os medos que nós temos, a antropologia ensina. Então eu não queria que só um grupo muito pequeno da sociedade entendesse e gostasse dos meus livros, eu queria que todo mundo lesse os meus livros. Então tem muita pesquisa, tem muita leitura, porque eu leio o tempo todo, mas tem um jeito de escrever que eu gosto de cultivar a beleza. Minha inspiração é Simone de Beauvoir. E escrever simples é muito mais difícil do que escrever de um jeito que ninguém entende, só meia dúzia de pessoas. Então eu trabalho muito para conseguir escrever de um jeito simples, mas com profundidade e com muito embasamento de pesquisas e de leituras. Então, como que é isso? É muito bom, porque muita gente me lê e eu gosto muito de receber o feedback de pessoas simples que adoram os meus livros. E também de quem não é tão simples assim, que tem muitos anos de estudo. Mas a verdade é que eu gosto mais de saber que as pessoas mais simples leem e gostam do que eu escrevo. Agora, como é essa receptividade junto ao público, né? Quer dizer, como é essa sua troca junto ao público? Porque você faz palestras, você escreve em jornal. Como é essa relação? Você acaba que esse público, esse feedback que você recebe é motivo para novas pesquisas? Sabe que às vezes alguém me pede para pesquisar coisas ou falar sobre coisas que eu não pesquiso, eu não falo. Muita gente, eu apareço em programa de televisão, eu dou muitas palestras, eu escrevo para a Folha de São Paulo, eu tenho 30 livros, eu tenho muitos vídeos na internet, mas só sobre as coisas que eu pesquiso e são as coisas do meu interesse. Em geral, que tem a ver com liberdade e felicidade. E agora, há 20 anos, eu pesquiso envelhecimento, feminino e masculino. E há 5 anos eu só pesquiso quem tem mais de 90 anos. Então, quando eu escrevo, eu procuro sempre ficar só no que eu sei de verdade. Às vezes me chamam para falar de temas, assim, outros. Eu não vou, eu não falo, eu não sei e eu não quero dar a minha opinião. Eu quero falar sobre o que eu aprendi com os meus pesquisados. Então, não influencia. Eu sempre, a partir do meu interesse, que eu entrego o que eu sei. Mas eu não quero falar de tudo. Eu quero falar só do que eu gosto de falar. E nesse momento o que eu gosto de falar é envelhecimento, liberdade e felicidade. São temas complicados. Eu achava que eram temas complicados, mas são temas que me fizeram ser muito mais livre, muito mais feliz e curtir o meu envelhecimento como eu nunca imaginei que pudesse curtir. Então, fazem bem para mim e fazem bem para um monte de gente também. Miriam, obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Não, o prazer foi todo meu e eu espero que você também curta muito, apesar de ser um livro bem simples sobre envelhecimento, liberdade e felicidade. Tá bom, obrigado. Obrigada.